Estas imagens refrescam a nossa memória sobre os acontecimentos do último verão na Europa, quando a temperatura em algumas regiões ultrapassou os 40 graus. O calor, associado à poluição, levou muita gente para os hospitais. Na França, o baixo nível dos rios, aliado ao aquecimento da água, provocou queda na produção de energia. Em Portugal, incêndios florestais deram trabalho. Nas feiras livres da Itália, os consumidores reclamavam que a alta temperatura servia de pretexto para um abusivo aumento de preços. Como se faz mangiare? Não se può. O verão no Velho Mundo passou, mas a discussão gerada por ele no meio científico sobre o aquecimento global continua em pauta. O que aconteceu na Europa foi um sistema meteorológico muito persistente que bloqueou a entrada de frentes frias e um ar quente vinha da África, cruzou o Mediterrâneo e ficou 3, 4 semanas em seguida. E a temperatura foi subindo e atingiu todos os recordes. Agora, isso tem a ver com o aquecimento global, com o aquecimento devido aos gases de efeito estufa? É muito difícil responder. Uma andorinha só não faz verão. O que as projeções do aquecimento global indicam é que, com o planeta mais aquecido, nós vamos ter mais extremos climáticos, mais situações de muito calor, ou até de muito frio, ou muita chuva, ou muita seca. Nos últimos 50 anos, a temperatura na Terra subiu em média 0,6 graus centígrados, menos de 1 grau. Parece pouco, mas pode complicar muito a vida no planeta. Elevação do nível dos oceanos, seca num lugar e excesso de chuva em outro são algumas das consequências. Quando a gente fala em aquecimento global, quais são as causas? Olha, realmente a causa principal foi a industrialização, é o que se pensa, né? Existe na atmosfera provavelmente uma mudança muito lenta, né, ao longo de milhares de anos, né? Mas nesses últimos 50, 100 anos, definitivamente foram gases do tipo CO2 que saem dos carros e da queima, né, de combustíveis fósseis que têm efetivamente contribuído para esse tipo de aquecimento. Desmatamentos também estão associados com esses fenômenos? Sem dúvida, porque quando a floresta desaparece, aquele carbono armazenado na biomassa vai para a atmosfera na forma de CO2 principalmente e na forma de metano também. O desmatamento global corresponde a 25% de todas as emissões de gases de efeito estufa. Então, é uma contribuição muito importante. Queimadas entrariam aí também? Queimadas entram na conta do desmatamento global. Em termos de Brasil, quais são os indícios que a gente tem no país de que está havendo aquecimento global? Olha, em termos do Brasil e da América do Sul, de certa forma, é um pouco mais difícil para ver esses extremos, né? Uma vez que, na verdade, no hemisfério sul, você tem muito mais oceanos do que continentes. Então, os oceanos respondem de uma forma um pouco mais lenta a esses tipos de mudança. Mas nós já temos tido alguns indícios, né? Na verdade, ao longo desses últimos 10, 15 anos, as temperaturas têm aumentado sistematicamente em várias cidades, principalmente nas cidades maiores, e também a distribuição de chuva tem sido um pouco diferente. As inundações do Nordeste e de partes do Sudeste esse ano, aparentemente já são manifestações do aquecimento global. Encontrar solução para esse problema não é nada fácil. Desde a década de 90, são tentados acordos internacionais para que os países reduzam a emissão de CO2, o gás carbônico. Infelizmente, os interesses econômicos, né, se sobressaem nesses momentos e aos interesses econômicos têm os interesses políticos e com isso faz com que os acordos sejam dificultados, né? Acho que quem tem se colocado como um vilão, na verdade, nessa história é o próprio Estados Unidos, no sentido de que eles são o país que tem a maior emissão de gases de efeito estufa do planeta. E, no entanto, eles não aderiram a esse tipo de acordo de redução, né? Exatamente, a acordo de redução é exatamente uma tentativa para que os nossos netos, tataranetos, não sofram exatamente essas mudanças. E, infelizmente, isso ainda não tem sido possível.